Olá, boa noite. Semana quente na política. E a gente recebe aqui no É Notícia hoje o presidente da Federação PSOL Rede, Juliano Medeiros, para conversar sobre tudo que está acontecendo lá em Brasília e o que deve acontecer ao longo desse ano eleitoral. Juliano, boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Boa noite, Bia. É um prazer estar com vocês aqui na Rede TV. Juliano, comece falando um pouco dessa semana intensa, movimentada. O governo sofreu uma derrota histórica. Pela primeira vez em 132 anos, um indicado ao Supremo Tribunal Federal foi rejeitado pelo Senado. O nome do ministro Jorge Messias foi rejeitado pela maioria dos senadores. Queria te ouvir com relação a isso. O governo errou no cálculo político da indicação do Messias, Juliano? Bia, primeiro eu acho que a gente precisa compreender que há já um bom tempo um distanciamento entre o governo e os blocos que controlam Câmara e Senado, né? Que hoje é um bloco que não é só o Centrão, um bloco que também tem um peso importante do bolsonarismo na conformação dessa maioria, né? Uma maioria que tem ditado o rumo das coisas tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E esse distanciamento se aprofundou nos últimos meses, né? Não obstante esforços do governo de tentar, de alguma forma, definir uma pauta conjunta. No ano passado, se a gente verificar o que foi votado pelo Congresso Nacional, que foi enviado pelo governo, como a reforma do imposto de renda, a reforma tributária e outras medidas importantes para o Brasil, houve colaboração do Congresso em muitas dessas matérias. Mas aquelas matérias que o Congresso elegeu como prioritárias, devastação, PL da devastação, PL da dosimetria, estão em completa de sintonia com o que são as necessidades do povo brasileiro. E isso, claro, foi criando um distanciamento ao longo desses últimos meses. No caso específico da indicação para o STF, como você mencionou, é um fato inédito e muita gente disse ao longo do dia de hoje, avaliando o que aconteceu ontem, que o Senado se apequenou, né, diante do que deveria ser algo de praxe, indicação de um presidente que deveria ser apenas confirmada pelo Senado Federal. Eu acho que não. Eu acho que o Senado se agigantou no mau sentido, ou seja, assumiu para si prerrogativas que são, a rigor, dos blocos políticos que estão em disputa no Brasil. O Senado ontem não fez uma análise técnica da questão envolvendo a indicação do Jorge Messias, que tem todas as credenciais para ser ministro do Supremo. O que o Senado fez ontem foi usar a indicação do presidente para estimular a luta política que está contratada para outubro desse ano no processo eleitoral. Então, acho que foi um erro grave do Senado Federal, mas mais do que um erro, Bia, foi um sinal vermelho para o governo de que é preciso, a partir daqui até a eleição de outubro, se o governo entender que a prioridade, obviamente, é manter esse projeto governando o Brasil, é preciso mudar a postura, né, e assumir, talvez, uma postura mais combativa em relação ao centrão e ao bolsonarismo, que, como nós sabemos, não tem maioria na sociedade. Para disputar essa maioria da sociedade, o governo talvez tenha que assumir uma postura um pouco mais combativa. Assumir uma postura mais combativa no cenário de indicar, por exemplo, alguém para o Supremo Tribunal Federal, seria indicar alguém que faça uma confrontação maior com o perfil do Senado hoje, por exemplo, porque o nome do Jorge Messias, ele em si não é um nome rejeitado pelos senadores, mas foi um movimento feito ali porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficou contrariado, não queria a nomeação do Messias, a oposição se junta a isso e, enfim, e há esse caldo aí propício para mandar um recado claro para o governo. Mas então, na sua leitura, o governo deveria ter indicado um nome que fosse mais alinhado com uma agenda de esquerda, por exemplo? Vamos falar bom português. O Jorge Messias é uma indicação conservadora. Uhum. Não seria o primeiro advogado-geral da União a ser indicado como ministro do Supremo. Isso já aconteceu na história e, portanto, está dentro de certos parâmetros, de certos critérios que são relativamente comuns na indicação de ministros do Supremo. E mesmo assim houve a rejeição. Sinal que não tem nada a ver com o Jorge Messias. O que aconteceu ontem, como você bem identificou, tem a ver com a escalada da luta política que já antecede as eleições desse ano. Eu não sei se o presidente Lula deveria ter indicado lá atrás uma mulher negra, se isso faria com que a indicação fosse mais fácil de ser aprovada. Talvez não, mas uma vez rejeitada, essa rejeição poderia ser usada nesse processo de luta política. Claro que, olhando para trás, é muito fácil dizer o que o governo deveria ou não ter feito. A relação com o Senado lá atrás não estava tão deteriorada como está agora. Mas eu acredito que uma nova indicação do governo, com certeza, tem que levar em conta essa deterioração a partir daqui. Ou seja, se o governo quiser
fazer dessa indicação um instrumento para disputar na sociedade o que é o Supremo, o que é o Judiciário, qual é o papel de cada uma das instituições, eu seria muito simpático a indicação de uma jurista mulher negra, que é uma demanda do campo de juristas mais identificados com a esquerda, com a centro-esquerda, mas que é um debate necessário para o Brasil. Quer dizer, não é razoável que em 140 anos de república praticamente nós não tenhamos tido nenhuma mulher negra ocupando esse espaço e tão poucas mulheres. Eu acho que é um debate importante para a sociedade fazer. Em outras palavras, Bia, o que eu estou dizendo é que o governo não tem que indicar uma mulher só para confrontar o Senado e fazer cair no colo do Senado uma eventual rejeição, mas porque é importante em si mesmo estimular o debate sobre a representatividade em todos os espaços de poder, incluindo o Supremo Tribunal Federal. A gente cai num assunto que tem aparecido frequentemente nesse governo quando a gente está falando sobre se aproximar ou se afastar de pautas de esquerda, né? O que é mais interessante politicamente para o governo Lula? E será que o governo Lula vem perdendo de alguma maneira a sua identidade justamente por ter feito alguns tipos de acordos e concessões com o Centrão? Quero te ouvir um pouco com relação a isso, porque você está na presidência da Federação PSOL-Rede agora, mas você é do PSOL, foi presidente do PSOL, então com frequência o PSOL está no lado da base de apoio do Lula, que tenta puxar um pouco mais para a esquerda o governo, e muitas vezes tem dentro do PT, partido do presidente Lula, quem diga, não, a gente precisa ser mais pragmático. A gente não está na hora de fazer debate sobre deputada Érica Hilton na presidência da Comissão das Mulheres, a gente precisa vencer a extrema-direita, então a gente tem que abafar um pouco movimentos nesse sentido que acabam criando qualquer tipo de ruído. Isso está sendo um problema agora para o Lula, Juliano? Essa é uma ótima questão, Bia. Primeiro porque a gente tem que entender que a esquerda tem uma diversidade de olhares sobre como enfrentar o momento histórico que nós estamos vivendo. Nós do PSOL, da Rede, entendemos que a política no Brasil mudou. E mesmo sendo esse, talvez o governo mais à esquerda que o Lula já tenha feito, dos 3 governos que fez, esse é o governo onde o Centrão tem um peso menor no governo em comparação com o primeiro e o segundo governo. É um governo que pautou temas que em governos anteriores não foram pautados, como a taxação dos bilionários, a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário, o enfrentamento à interferência estrangeira dos Estados Unidos no Brasil. Veja, esses foram temas que ou foram muito laterais ou não apareceram na agenda política do presidente Lula nos seus 2 primeiros governos. E eu considero, portanto, que esse é um governo mais à esquerda dos 3 governos que o presidente Lula fez. E por que ainda assim, às vezes, a gente tem a sensação que podia ir um pouco mais? Porque o mundo mudou. E o mundo mudou no seguinte sentido: o que a gente conheceu e convencionou como centro político na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, para onde as forças mais à direita iam no período eleitoral para buscar votos indecisos, para onde a esquerda ia buscar votos indecisos, esse centro político minguou em todo o planeta. E o que nós estamos vendo é um contexto de polarização. A esquerda com mais cara de esquerda, a direita com mais cara de direita. O eleitor quer autenticidade, o eleitor quer ideias claras, o eleitor quer ter certeza de que está escolhendo alguém que tem lado. E eu acho que nesse processo eleitoral, isso vai ser muito importante. Onde fica o PSOL nesse novo desenho que você está traçando, que é global, né, que não é só nacional, com relação à esquerda e direita? Em 22, quando o PSOL decidiu não lançar um candidato próprio à presidência para apoiar a campanha do então ex-presidente e candidato Lula, que veio a ganhar, isso não foi uma tarefa fácil de ser costurada. Nada fácil. Conversamos muito à época, você estava à frente do PSOL, na presidência do PSOL, e foi um dos defensores desse movimento, de agregar mais gente em torno da candidatura do Lula para vencer o Bolsonaro. Mas para onde caminha o PSOL agora, Juliano? Tem muita gente falando, depois das eleições, Guilherme Boulos, hoje ministro do Lula, sai do PSOL, e é um político muito importante do partido hoje. Como que está sendo essa conversa com o Boulos? Que perspectiva você vê para o partido? O PSOL foi talvez o partido de esquerda que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, né? E eu tive a honra de ter
sido parte desse processo quando assumi a presidência do partido em 2017, 2018. A gente saiu de 150 mil filiados para mais de 330 mil filiados, saímos de 5 deputados federais para 13 deputados federais, construímos uma federação com a Rede e Sustentabilidade, que fez bem ao pessoal e fez bem à Rede, que fez com que esses partidos também melhorassem as suas perspectivas estratégicas, o que cada um defende para o Brasil. O pessoal se tornou mais comprometido com a luta socioambiental, a Rede retomou uma identidade de esquerda que talvez estivesse um pouco esmaecida nos últimos anos. Foi bom para todo mundo. O pessoal chegou a ter 2 ministérios no governo do presidente Lula, ministra Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu acho que o pessoal é um partido que está maduro, sabe, Bia, sem abrir mão dos seus princípios, sem abrir mão da sua identidade, sem abrir mão da necessidade de se afirmar como esquerda. Ele hoje tem condições de tomar decisões difíceis quando é preciso para garantir vitórias para o povo brasileiro e barrar o avanço da extrema-direita. Acho que o pessoal está preparado para governar governos estaduais, para ter prefeituras, como teve recentemente Macapá, Belém, outras cidades importantes, para voltar a ter senadores e senadoras em Brasília e ampliar sua bancada federal. Agora, eu acredito que o pessoal ocupa um lugar muito particular na esquerda brasileira. Nem é aquela esquerda mais pragmática, aquela esquerda mais afeita aos acordos com a direita, nem é aquela esquerda que quer pregar no deserto, que quer falar só para os convertidos, né? Então, o lugar que o pessoal ocupa é o de uma esquerda combativa, independente, comprometida com a transformação do Brasil, mas disposta a fazer grande política. Foi o pessoal que trouxe de volta a luta em defesa dos povos indígenas para o centro do debate da esquerda. Foi o pessoal, junto com a Rede, que trouxe o debate sobre a preservação ambiental para o centro da agenda da esquerda. Foi um vereador do PSOL do Rio de Janeiro que trouxe o debate sobre o fim da escala 6x1. Não foi nenhum partido da esquerda tradicional, foi o PSOL que fez isso. Foi o PSOL que acolheu o MTST e deu ao Guilherme Boulos uma legenda eleitoral para que ele pudesse disputar eleições. Foi o PSOL que se abriu para o movimento das mulheres trans e permitiu que uma liderança do tamanho da Erika Hilton surgisse. Então, eu acho que o papel do PSOL como um instrumento de renovação da esquerda brasileira tem se mostrado cada vez mais importante. Eu acho que, a rigor, ninguém vai sair do PSOL, o PSOL vai continuar unido depois dessa eleição, mas a gente também já enfrentou turbulências em outros momentos, quando saiu a senadora Heloísa Helena, que era presidente do PSOL, quando saiu Marcelo Freixo, que é uma grande liderança do PSOL, quando saiu Jean Willis. E o PSOL continuou forte, continuou crescendo, né? Porque eu acredito muito, muito, Bia, no projeto do PSOL. Então, você levantou uma bola aqui para te perguntar sobre sucessão do Lula na liderança de esquerda nacional. O que você vislumbra hoje de desenho? Há muitas críticas ao próprio Lula dentro da esquerda com relação a isso, de não ter já criado um ambiente para que venha um sucessor natural depois da saída dele do poder. Ele, se reeleito esse ano, vai aí exercer seu último mandato e, né, possivelmente encerrar aí sua vida política nesse sentido da política de cargos, né, de mandatos, e não fica claro nesse desenho quem seria esse nome, né? Quem será o nome que virá depois do Lula, ou que viria agora, se por algum motivo o Lula não pudesse concorrer, quem ficaria para concorrer contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo? Claro. Como que você vê isso? Não há dúvida que o debate sobre o pós-Lula se inicia depois dessa eleição, né? Porque, como você mencionou, o presidente Lula vai terminar o seu quarto mandato com 85 anos e impedido de disputar um novo mandato pela Constituição, né? Quer dizer, teria que voltar a disputar uma eleição aos 90 anos, o que não vai acontecer. Então, eu acho que é importante que esse debate seja colocado, tá, Bia? Eu acho que isso é uma necessidade para a esquerda brasileira pensar o seu futuro. Eu estou um pouco obcecado por isso, estou lançando no mês que vem um livro exatamente tratando da renovação da esquerda brasileira, mas eu acredito que seria melhor, não é fácil fazer isso, mas seria melhor que a gente discutisse essa renovação primeiro em termos de um projeto para o país e não em termos de nomes. Por quê? Porque se a gente escolher um ótimo nome e não tiver um bom projeto para sustentar esse nome, se a gente escolher um ótimo nome, mas o projeto for o que essa pessoa pensa e não uma construção coletiva, a gente pode se frustrar, a gente pode entregar um cheque em branco para alguém que não vai estar à altura desse desafio. Então é óbvio que a esquerda brasileira tem excelentes nomes, eu poderia citar aqui o Flávio Dino, o Fernando Haddad, o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, enfim, não faltam nomes na esquerda brasileira para
para liderar um processo de renovação da esquerda nos próximos anos. A questão é com qual projeto? Né? Qual é o lugar da transição ecológica nesse projeto? Qual é o lugar do enfrentamento aos bilionários nesse projeto? Qual é o lugar da mudança da nossa estrutura econômica para reindustrializar o Brasil, combater o latifúndio improdutivo e garantir uma distribuição de renda duradoura, que não dependa de uma política social, mas de uma estrutura econômica mais redistributiva? Qual é a visão dessa liderança sobre a democracia, que não é só ir a uma urna a cada 2 anos, mas é garantir espaços de poder que possam receber mais mulheres, mais negros e negras, mais LGBTs, mais pessoas com deficiência, né? Você falou sobre uma ideia ultrapassada entre opor combate à desigualdade e preservação do meio ambiente. Então, falando de ideias ou propostas ultrapassadas da esquerda, a esquerda teve uma dificuldade em se conectar com esse novo tipo de trabalhador ao longo dos últimos anos, que é um trabalhador hoje brasileiro, empreendedor, né, que está ali tentando fazer virar seu próprio pequeno negócio, ou trabalhando através dos aplicativos de entrega, como motorista. E o discurso tradicional da esquerda, do PT, do sindicalismo, não estava mais batendo nos corações e mentes do trabalhador. A gente viu esse governo tentando fazer alguns ajustes nessa rota, e dialogar aí com esse tipo de trabalhador brasileiro, fazendo a defesa de algum tipo de regulação dos trabalhos por aplicativo, defendendo o fim da jornada de trabalho 6x1. Isso é o suficiente na sua visão? Ou a esquerda ainda não está conseguindo conversar como conversava antes com o trabalhador brasileiro? O mundo que deu origem à esquerda brasileira não existe mais. E a esquerda brasileira está tentando se reinventar. Eu acho que há um esforço genuíno, sabe, Beatriz? O governo do presidente Lula, se não me engano, no primeiro ano, tentou formular um projeto de lei para atender as demandas e as necessidades dos trabalhadores por aplicativos, por exemplo. E não houve ali um acolhimento por parte desses trabalhadores daquele esboço de projeto que estava em debate. O governo recuou, eu acho que foi correto o governo recuar, ao invés de enviar um projeto que seria rechaçado pelos próprios trabalhadores, né? O governo recuou e eu acho que agora está nesse esforço, e é um esforço que conta com a participação do ministro Boulos, do próprio Sidônio, que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, do próprio presidente Lula. Eu acho que há um reconhecimento, a primeira coisa, isso é muito importante, um reconhecimento de que só falar de CLT, de que só falar da garantia de direitos, de que só falar de carteira assinada, não é suficiente para se conectar com esses trabalhadores e com essas trabalhadoras. Também acho que já é um reconhecimento de que a demanda por tempo livre, por tempo com a família, por tempo para as atividades pessoais de cada um, também voltou a ser valorizado pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Daí o governo tem incorporado a luta pelo fim da escala 6x1, que surgiu do movimento dos trabalhadores. Não foi uma decisão do governo, isso não foi criado na sala de um marqueteiro no Palácio do Planalto. Essa demanda surgiu de um movimento chamado VAT, Vida Além do Trabalho, liderado por trabalhadores que trabalham na escala 6x1, que sofrem essa condição de trabalho, de exploração extrema, né? Então, eu acho que, de alguma forma, tem um esforço da esquerda e do governo do presidente Lula de interpretar o que essas mudanças no mundo do trabalho significam para a formação da subjetividade, da formação da identidade de cada um desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, né? Eu tenho visto algumas iniciativas de diálogo que eu acho que são importantes, ouvir esses trabalhadores, ouvir o jovem que está em cima da bicicleta ou da motocicleta entregando comida, muitas vezes com fome, ouvir o trabalhador do Uber que está 12, 14 horas de jornada, ganhando numa corrida que custa R$50, 28, R$30, então entregando metade do valor daquela corrida que nós, como usuários, pagamos para uma empresa cujos custos são relativamente baixos. Então, eu acredito que a ideia de regulamentação está sendo, aos poucos, acolhida por esses trabalhadores, né? Agora, é uma disputa narrativa, não há dúvida disso. Quer dizer, as grandes empresas vão querer dizer o quê? Não pode regulamentar, porque se regulamentar, o nosso negócio vai ficar inviável e você que trabalha de Uber, você que trabalha como entregador do iFood, não vai poder mais tirar a sua grana aqui com a gente. Então vai ter uma disputa, né? O terrorismo de sempre feito pelas grandes empresas e o governo vai ter que ter condições, o governo e a esquerda, não só o governo nesse caso, vai ter que ter condições de disputar uma outra narrativa, né?
Por que o fim da escala 6x1, Bia, gerou esse grande apoio popular? Hoje chega perto de 80% das pessoas acham que tem que acabar com a escala 6x1. Porque houve uma antecipação da esquerda. A esquerda começou a defender essa bandeira, o governo abraçou e só depois teve uma reação de parte do empresariado, não é nem todos, mas de parte do empresariado, dizendo não, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar perda de produtividade, de rendimento do trabalho, etc. Então, houve aí um movimento importante de colocar a agenda na rua, né, e deixar que os adversários da agenda corressem atrás depois. Então, esses movimentos táticos também são importantes. Não é só uma causa, ela não tem só que ser justa ou parecer justa, ela tem que ser entendida como uma pauta justa. Eu acho que no caso da 6x1 é um excelente exemplo de um ganho por parte do governo, da opinião pública, da opinião dos trabalhadores, para uma mudança que parecia quase que esquecida alguns meses atrás, né? Agora, a despeito de o governo abraçar algumas pautas que são pautas extremamente populares, como a escala 6x1, de ter bons números na economia, como tem, você mencionou alguns aqui ao longo da entrevista, o principal opositor do presidente Lula na eleição desse ano, que é o senador Flávio Bolsonaro, até agora, ao que tudo indica nas pesquisas, tem mostrado uma força eleitoral que surpreendeu muitos analistas, vem surpreendendo desde o início desse ano e tem se mantido num patamar ali competitivo perante o presidente Lula. Por quê? Porque o bolsonarismo conseguiu forjar em torno de si um bloco político sólido, coisa que a direita tradicional há muitos anos não consegue fazer. Em algum momento, com os governos do Fernando Henrique Cardoso, se formou um bloco de forças políticas e sociais em torno ali do projeto do centro-direita, liderado pelo presidente Fernando Henrique. Desde então, a direita não conseguia mais fazer isso. Então, passou quase 20 anos desagregada, desunida, perdendo eleições. E a vitória do Bolsonaro, em 2018, criou um novo centro gravitacional para a direita brasileira, que tem como força principal uma força extremista de direita. Mas em torno dessa força extremista, outras forças nem tão extremistas, mas igualmente conservadoras, se agruparam. E é isso que faz com que, por exemplo, o bolsonarismo e o centrão tenham tanta afinidade, por exemplo, na agenda econômica, porque ambos defendem privatização, ambos são contra direitos trabalhistas, ambos defendem arroxo nas contas públicas e subfinanciamento da saúde e da educação, ambos defendem o populismo penal, que acha que sair matando gente na rua vai diminuir a violência, ambos defendem menos direitos ambientais, direitos para a natureza. Então, tem uma identidade de projeto entre o centrão e o bolsonarismo, mas tem uma força hegemônica, que é o bolsonarismo. Então, eu estou muito convencido, Bia, que nós vamos viver no Brasil durante um bom tempo um cenário no qual nós vamos ter dois blocos políticos, né? Uma série de cientistas políticos já tem trazido essa tese, ela não tem nada de original, mas a ideia de que tem espaço para uma terceira via é totalmente falso. E eu tenho que admitir que eu estou de acordo com uma fala do Ciro Nogueira, para mim uma das figuras mais deletérias da política brasileira, que disse outro dia numa entrevista que enquanto Lula e Bolsonaro forem vivos, é em torno dessas figuras que a luta política vai se organizar. Ele está certo nisso. Ele está errado em achar que Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições, porque isso, no meu ponto de vista, não vai acontecer, porque a memória do povo brasileiro ainda está muito recente dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, seja na pandemia, seja nos crimes ambientais, seja na tentativa de golpe de Estado. Mas que o bolsonarismo, hoje representado pelo Flávio Bolsonaro, mas liderado pelo Jair Bolsonaro, é uma força social e política com capacidade de mobilização social e eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. E é por isso que ele é tão perigoso, porque ele tem capacidade de vender saídas fáceis para problemas complexos. Como é que eu resolvo a violência? Mata todo mundo. Assim se resolve a violência, com mais violência. Como é que eu resolvo o problema da saúde e da educação? Vende as escolas, vende os hospitais, cada um se vira. Como é que eu resolvo o problema da aposentadoria? Cada um faz a sua própria aposentadoria privada, como é no Chile. Era isso que defendia o Paulo Guedes. Então, saídas simples para problemas complexos. Num mundo com tantas mudanças, num mundo com tanta insegurança, tem gente, às vezes até gente séria, gente honesta, com os quais eu quero ter a capacidade de dialogar, caindo nesse canto da sereia. E você mencionou a tentativa de golpe em 22, 23. O Congresso hoje derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que reduz penas aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso enfraquece o discurso dos candidatos à presidência que vem defendendo uma anistia para o Bolsonaro?
É cedo para dizer, agora não há dúvida nenhuma de que isso mostra para o Brasil quais são as prioridades do Congresso Nacional. Porque ao invés de votar o fim da escala 6x1, para que os trabalhadores tenham mais tempo com as suas famílias, para que possam ter um pouco mais de lazer, estudo, para que possam viver uma vida mais saudável, o que o Congresso está votando? Anistia, não só para o Bolsonaro, Bia, mas para 200 mil presos que vão ser beneficiados com a medida que foi aprovada hoje, com a derrubada dos vetos do presidente Lula. Então, para quem está nos acompanhando, primeiro lembrar, dosimetria é anistia disfarçada, é diminuir as penas dos golpistas que estavam envolvidos no 8 de janeiro, que não foi só uma quebradeira do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. Envolvia também o plano para assassinar lideranças políticas. Bia, é sempre bom lembrar, encontraram um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que pretendia assassinar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Era nesse plano que o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e outros condenados na trama golpista ou investigados na trama golpista estavam envolvidos. E é para esses condenados que o Congresso Nacional está legislando, quer dizer, é uma absoluta falta de prioridades. É por isso, inclusive, que eu anunciei mais cedo nas minhas redes sociais que estava entrando com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, representando a Federação Pessoal e Rede, para questionar no Supremo a validade constitucional dessa decisão que o Congresso tomou hoje. Essa decisão que o Congresso tomou, ela não tem validade constitucional. E o Supremo tem que derrubar essa decisão se quiser proteger a Constituição brasileira. Não é possível que o Congresso, para beneficiar 1, 2 ou 30 presos, solte 200 mil presos ou facilite a vida de 200 mil presos, pessoas que foram condenadas por corrupção, por assassinato, por violência sexual. Isso não tem nenhuma justificativa e mostra de que lado esse Congresso, depois de chamado de Congresso Inimigo do Povo, não sabem por quê, de que lado ele está. Agora, não parece haver uma tentativa de composição também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, com uma ala da sociedade que entendeu ser injusta a decisão do Supremo de condenação de Jair Bolsonaro, dos militares que ajudaram o então presidente a tentar articular um golpe de Estado e de muitos daqueles que estiveram nos três poderes, quebrando os prédios públicos e fazendo pichações e uma série de outras coisas no dia 8 de janeiro. Não parece que há hoje uma certa concertação em Brasília no sentido de o Congresso aprova sabendo que o Lula vai vetar, o Lula veta sabendo que o Congresso vai derrubar, o Congresso derruba sabendo que o Supremo não vai lá reclamar muito? Não faz muito tempo, Beatriz, a gente teve um momento no Poder Judiciário brasileiro, e em particular no STF, em que o STF tomou suas decisões a partir da opinião pública. Foi nesse contexto que a Lava Jato produziu todas as ilegalidades que produziu. Foi por conta da pressão da opinião pública que alteraram uma interpretação constitucional sobre a prisão após condenação em segunda instância para que o presidente Lula pudesse cumprir pena, afrontando flagrantemente a Constituição Federal, que dizia que cumprimento de pena só após, a não ser que haja razão justificada, né, de ameaça, destruição de provas ou risco à sociedade, a pessoa só pode cumprir pena depois de ter o seu processo transitado em julgado. Alteraram essa interpretação para que o presidente Lula pudesse começar a cumprir sua pena após a condenação em segunda instância por conta da pressão da opinião pública. Olha, se o juiz for julgar a partir da pressão da opinião pública, não tem por que a gente ter juízes que prestam concurso público, que são sabatinados pelo Supremo Tribunal, pelo Senado Federal, que são indicados pelo presidente, que tem que comprovar ter capacidade técnica para estar nesses espaços. Então a gente tem que eleger os juízes do Supremo, do STJ, das instâncias da primeira e da segunda instância, porque eleitos eles vão representar os seus eleitores. Não. O nosso sistema jurisdicional existe como existe para estar o mais isento possível das disputas políticas. Ele não está 100% isento e nunca vai estar, mas ele precisa estar minimamente afastado dessas disputas políticas. Se o Supremo Tribunal Federal, que acabou de condenar pela primeira vez na história 3 generais e 1 almirante por envolvimento numa tentativa de golpe, forem desmoralizados por um bloco político formado pelo Centrão e pelo bolsonarismo, é um atestado para a sociedade de que a justiça não vale nada. Então eu acho que é muito importante que essa decisão seja revogada pelo Supremo, ainda que
para uma parte da opinião pública, isso não passe de jogo de cena, mas o jogo de cena não é do Supremo. O jogo de cena, nesse caso, é do Congresso Nacional, que está legislando para agradar uma base social que hoje está órfã, já que o seu grande líder está preso na Papuda, na Papudinha, e para tentar ter votos dessa base que está órfã, está legislando em defesa de coisas que são absurdas. Então, eu acho que é importante, de qualquer forma, que haja uma iniciativa, uma provocação ao Supremo, por isso que nós estamos fazendo essa provocação ao Supremo. Aliás, estou falando isso pela primeira vez num veículo de comunicação aqui, Bia, porque acho que é importante que quem tem prerrogativa constitucional de entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo são os partidos políticos, dentre outros. Então nós estamos fazendo essa provocação porque a gente acha que esse tema tem que ser o mais rápido resolvido. A gente não pode entrar na eleição com uma insegurança jurídica em torno da possibilidade da libertação de golpistas. Quer dizer, é isso que a sociedade brasileira quer debater? Quer dizer, se você fizer uma pesquisa de opinião hoje e colocar lá saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda, crise climática e libertação dos golpistas do 8 de janeiro, eu não tenho dúvida, as pesquisas vão mostrar que essa não é uma prioridade do povo brasileiro. E é por isso que eu acho que o Supremo tem que colocar uma pedra nesse assunto, rapidamente, acolhendo a nossa ação e, com isso, enterrando de vez essa chicana que o Congresso Nacional está querendo promover. A gente volta a falar de Supremo depois do intervalo e a gente vai falar também de eleições em São Paulo. Fique aí, a notícia volta já já. A Notícia está de volta, entrevistando hoje Juliano Medeiros, presidente da Federação PSOL Rede. Juliano, falávamos sobre o Supremo Tribunal Federal. E a imagem do Supremo Tribunal Federal está sendo fortemente criticada pela sociedade, e o escândalo do Banco Master não tem ajudado nisso, muito pelo contrário. Como você tem visto o que tem surgido até agora de notícia com relação a ministros do Supremo e o envolvimento da sua vida particular por meio de contratos, parentes, etc., com o Banco Master, e como lidar com essa crise de imagem do Supremo que afeta a própria democracia brasileira? Claro. Primeiro, eu preciso reconhecer, Bia, que o caso do Banco Master é um caso de polícia, ou seja, a polícia tem que investigar o que está acontecendo, doa quem doer, e se tiver que investigar ministros do Supremo, que investigue, se houver alguma vinculação entre um ministro do Supremo ou um ex-ministro do governo Bolsonaro, já que no governo do presidente Lula não há nenhum indício, ou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que não agiu para impedir que essa fraude do Banco Master se consolidasse, eu defendo que a gente investigue quem quer que seja. Agora, é inegável que há também uma politização do caso, porque, de um lado, o caso foi revelado por uma decisão do Banco Central de não permitir a aquisição do Banco Master pelo BRB, e essa decisão revelou para o Brasil as fraudes que estavam colocadas, né? E quem tomou essa decisão não foi o Roberto Campos Neto, presidente do BC do Bolsonaro, foi o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. O mesmo vale no caso do INSS, que foi que revelou a fraude do INSS que vinha já desde o finalzinho do governo Temer. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, do presidente Lula. Então veja o paradoxo, o governo que está revelando a corrupção acaba sendo muitas vezes impactado por essa mesma revelação, né, uma vez que a sociedade nem sempre consegue distinguir de quem é a responsabilidade pelo que está acontecendo. E essa politização também se deve ao envolvimento de várias figuras do Centrão. Do bolsonarismo, o Nicolas Ferreira, que pegou o avião com o Vorcaro mais de 10 vezes, o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, que eu mencionei anteriormente, e o Rueda, presidente do União Brasil, que relações mais do que íntimas com o Daniel Vorcaro, a decisão do governo do DF, do governador Ibanez Rocha, do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, de comprarem papéis podres do Banco Master usando recursos da Previdência dos funcionários públicos desses estados sem nenhuma justificativa razoável. Então, você tem uma série de políticos tomando decisões que beneficiaram o Master. Então, naturalmente, há uma politização do caso. E eu espero, honestamente, que esse caso não acabe numa pizza, não acabe numa operação abafa, né? Embora eu saiba que os esforços para isso estão sendo muito intensos, né? Especialmente por parte do Centrão, que é muito vinculado ao caso.
Mas acho que nós temos, por enquanto, um trabalho exemplar da Polícia Federal, né? E acho até que o fato do ministro Toffoli ter se julgado, ter passado adiante, né, e se julgado impedido de seguir na relatoria do caso, fez bem, porque até então todo mundo estava falando da relação do ministro Toffoli com o Daniel Porcaro. Uma vez que esse processo, que essa relatoria saiu da mão dele e foi para o ministro André Mendonça, esse tema saiu e as investigações puderam retomar o seu curso normal. Então, eu vou defender o que eu sempre defendi minha vida toda. Investigação, doa quem doer, seja do partido A, seja do partido B, seja ministro indicado pelo Bolsonaro, seja ministro indicado pelo presidente Lula. Não é fácil, nós estamos falando de uma fraude financeira imensa que envolveu governadores, que envolveu lobby de senadores, né? O próprio Ciro Nogueira, que eu já mencionei aqui pela terceira e última vez, foi o responsável pelo projeto que queria ampliar a extensão do Fundo Garantidor de Crédito para permitir que o Porcaro fizesse uma fraude ainda maior. Ainda bem que isso não foi permitido, ainda bem que isso não avançou. Então, nós temos aí muita coisa para ser investigada, agora não há dúvida de que isso arranha a imagem do Supremo e deveria arranhar mais a imagem do Centrão e do bolsonarismo, que estão até o pescoço envolvidos nesse caso. Mas como restaurar a confiança da população no Supremo? Eu sou simpático à ideia de ter um código de conduta. Bia, quem decidiu que parente de ministro do Supremo podia advogar no Supremo? Os próprios ministros do Supremo. Quem decidiu que o CNJ não alcançava os ministros do Supremo? O próprio Supremo. Quem decidiu que os ministros do Supremo poderiam cobrar para dar palestra? O próprio Supremo. Não é razoável que o próprio Supremo tome decisões que digam respeito à atividade da Corte. Eu sou a favor, portanto, de um código de conduta, como foi proposto pelo ministro Fachin, e sou a favor de ampliar as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do STF. Talvez com algumas medidas nesse sentido a gente possa restaurar um pouco da credibilidade da Suprema Corte, que, diga-se de passagem, foi fundamental para combater o golpe de Estado, para evitar que o 8 de janeiro fosse um golpe vitorioso e para mostrar para o Brasil o crime que estava sendo cometido pela família Bolsonaro. Eu não posso deixar nosso programa chegar ao fim sem falar de eleição em São Paulo. Vamos nessa. Juliano, estamos vendo aí também, se desenha o que vai ser essa disputa eleitoral em São Paulo, até agora com o governador Tarcísio de Freitas buscando a reeleição e do outro lado o ex-ministro Fernando Haddad disputando pelo campo da esquerda. E há uma disputa muito grande para ver quem vai compor essa chapa com Haddad, qual vai ser o lugar da ex-ministra Marina Silva nessa campanha, qual vai ser o lugar da ex-ministra Simone Tebet. Eu sei que você vem defendendo um papel importante para a Marina nesse processo. Por quê? Primeiro porque a Marina Silva é uma das maiores lideranças políticas desse país, né? Tem serviços prestados que não acabam mais para o nosso país. Segundo, porque é uma deputada eleita por São Paulo, muito bem votada na última eleição. E terceiro, porque representa uma federação composta pelo PSOL e pela Rede, que é muito forte em São Paulo. É a federação do Guilherme Boulos, é a federação da Sônia Guajajara, é a federação da Érica Hilton, da própria Marina Silva, da Luísa Erundina. Não é uma força política qualquer. Então, pensa comigo, Bia, nós temos nessa eleição uma composição no estado de São Paulo que envolve um candidato a governador, meu amigo e companheiro Fernando Haddad, um candidato a vice, uma candidata a vice e 2 vagas ao Senado. E nós temos o PT com a sua federação, o PSOL com a sua federação com a Rede e o PSB. Bom, nós temos 4 espaços para 3 forças políticas. Não deve ser difícil para a gente construir um entendimento, né? O PT vai ter o candidato a governador, o ministro Fernando Haddad. O PSB tem legitimidade para ter uma das vagas ao Senado, né? Seja a ministra Simone Tebet, seja o ministro Márcio França, são nomes muito qualificados. E a Federação PSOL Rede está apresentando o nome da Marina Silva. Olha, até sobra uma vaga aí nessa minha fórmula, né? A vaga de vice que poderia ser ocupada por alguma liderança social, né? Ou, se for o caso, se a gente quiser ser ainda mais rigoroso, nós temos 4 nomes no radar para 4 vagas. Márcio França, Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad. Então não há razão nenhuma para a gente ter qualquer dificuldade para encontrar
uma fórmula que contemple todos os partidos, que contemple os nomes que estão na mesa, né? Eu tenho conversado com o ministro Fernando Haddad sobre isso, tenho conversado com a ministra Marina, agora vou começar um conjunto de conversas com os partidos aqui de São Paulo, junto com a ministra Marina, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma solução tranquila, dialogada para isso. Não é a esquerda que vai estar desunida nessa eleição em São Paulo. É mais fácil o lado de lá ter 2, 3 candidatos a governo, 5, 6 candidatos ao Senado, do que o lado de cá. Desse lado, nós vamos conseguir resolver os nossos problemas antes das convenções partidárias de julho. Em termos de timing, para construir essas candidaturas até outubro, o que você vislumbra? Quando que é necessário chegar? Porque a gente está falando desses nomes todos há alguns meses já. Claro. Desde que ficou claro que o ministro Fernando Haddad ia, de fato, assumir essa candidatura ao governo do Estado de São Paulo, começou a se dizer quem vai ser vice, quem vai sair ao Senado, Marina e Simone, Marina e Márcio. Então, assim, isso está se estendendo. Na sua visão, quando que é preciso bater um martelo e falar agora é hora de decidir? Time que está pronto antes, começa a jogar antes. Então, óbvio que quanto mais rápida for essa definição, melhor. Mas ela não pode ser tomada à força. Quando você tem um time cheio de estrelas, cheio de craques, você não pode escalá-lo deixando gente muito boa insatisfeita. Então, é preciso construir com paciência e com calma. Tem lugar no time para todo mundo, só precisa definir a posição em que cada jogador vai jogar. Agora, claro, quanto antes a gente tiver nosso time titular escalado, mais fácil vai ser a gente se concentrar no que importa, que é apresentar para São Paulo as mudanças que São Paulo precisa. Eu tenho viajado o estado todo, Bia, e tenho uma insatisfação latente com o Tarcísio de Freitas. Eu acho natural que ele esteja liderando as pesquisas. Ele é governador de São Paulo foi governador durante esses últimos 3 anos e meio, tem a máquina na mão, tem relação com os prefeitos, surfa num certo conservadorismo que está presente numa parte da sociedade de São Paulo, normal que ele esteja liderando. Agora, daí achar que há uma satisfação com o Tarcísio, que as pessoas estão felizes com o pedágio free flow, estão felizes com 2.000 salas de aula fechadas, estão felizes com a água chegando suja e com a conta mais cara nas suas casas, que estão felizes com São Paulo matar 700 pessoas em um ano, como aconteceu ano passado, certamente ninguém está feliz com isso. Então, uma coisa são as pesquisas eleitorais. Outra coisa é o nível de satisfação da sociedade de São Paulo com o Tarcísio. Eu tenho certeza que quando a disputa eleitoral começar para valer, a esquerda tem chances reais de vitória, seja com Fernando Haddad, seja na disputa das vagas ao Senado. Nossa entrevista chegou ao fim, Juliano. Obrigada por esse papo. Fica o convite para voltar aqui ao É Notícia. Temos um longo ano pela frente e muito assunto, com certeza. Eu que agradeço, Bia. Foi um prazer estar contigo de novo aqui na Rede TV. E obrigada, sobretudo, a você pela audiência. A Notícia volta na semana que vem, no mesmo horário. Fique agora com o TV Fama.